Olá, sou Aderlan Crespo, advogado, com uma trajetória na advocacia jurídico-social, enfrentando aí as contradições e as necessidades e as demandas dos grupos mais vulneráveis, segmentos e categorias que exigem aí também uma atuação jurídica, assim como faz a Defensoria Pública, mas a partir da advocacia junto a entidades sociais e, portanto, uma advocacia que tem também uma característica de politização muito grande, né? No campo acadêmico, como professor de pós-graduação hoje, eu trabalho com a disciplina de Criminologia e Filosofia do Direito. Disciplinas que também têm essa conotação de fazer uma perspectiva analítica, né, uma reflexão sobre análise de conjuntura e, portanto, trabalhando com as questões que dizem respeito à realidade, né, a realidade em si, e não uma atuação técnica que tenha por finalidade fazer uso e explorar o conteúdo legal, né, as teorias. Então essa seria uma parte, mas uma outra parte também é fundamental, que é essa atuação jurídico-social. Bom, eu venho gravando alguns vídeos, fazendo algumas reflexões, o objetivo é de provocação para que tenhamos esse exercício de participar dos acontecimentos, e eu estou postando esses vídeos no meu canal do YouTube, procurar no canal Aderlan Crespo, eu divulgo no Facebook e no Instagram. O tema de hoje é racismo e sistema de justiça criminal. Por quê? Tendo em vista os fatos mais recentes que estão fazendo com que ocorram movimentos, protestos, manifestações, uma rede quase que espontânea no mundo pela morte de George Floyd em Minneapolis, que foi um assassinato praticado por um policial. Esse policial estava sendo alertado do risco de morte, que ele estava imobilizando com a sua perna, e não só a própria vítima, mas com outras pessoas estavam anunciando que a morte iria acontecer caso ele continuasse com aquela imobilização violenta. E o que ocorreu foi a morte realmente de George Floyd, e, portanto, as manifestações hoje com relação ao racismo, né, que ocorre nos Estados Unidos. Bom, e no Brasil, a morte da criança, que houve uma permissão de uma mulher adulta para que essa criança utilizasse, uma criança de 5 anos, utilizasse o elevador. Essa criança, ela foi ao 9º andar, ela subiu ao invés de descer para encontrar a mãe, ela insistiu em falar com a mãe, e essa criança se projetou e veio a falecer. Bom, a mãe, empregada doméstica desta mulher adulta, dona da casa, proprietária do imóvel, e, portanto, uma relação aí também simbólica, né? A mulher, a empregada doméstica, família de baixa renda, trabalhando para uma família rica, e a criança ficou à disposição e os cuidados temporariamente, né, enquanto a mãe estava na rua passeando com o cachorro da dona do imóvel, e ocorreu essa tragédia. Então, simbólico, porque é uma empregada doméstica e negra, e, portanto, isso tem tem um destaque, tendo em vista que a função, né, a empregada doméstica, ela decorre de uma trajetória histórica a qual o Brasil dá evidências também das permanências dessa relação de uma camada social privilegiada financeiramente, né, chamada elite, né, e os que estão numa camada inferior financeiramente, economicamente, os mais pobres, pessoas de baixa renda. Bom, esse racismo, né, ele tem uma trajetória cronológica histórica. Bom, portugueses já dominavam o continente africano, Gana, Moçambique, Angola, Nigéria, e chegaram ao Brasil, e no intuito de colonizar essas terras, eles sequestraram
mulheres e homens africanos e obrigavam ao trabalho, né? Então, o trabalho escravo foi um número muito elevado de pessoas traficadas, né? De homens e mulheres, aproximadamente 10 milhões de africanos, quase 10 mil viagens de embarcações, e Portugal queria conquistar, né, riquezas, tanto no continente africano como aqui também. Depois da Idade Média, da Baixa Idade Média, que Portugal consegue reconquistar o seu território, né, diante dos conflitos ali com os povos árabes, a necessidade de expandir suas riquezas, e o fez através da de invasão de outras terras e exploração das riquezas. Bom, o Brasil então nasce com esse forte indício de desqualificação do outro, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento desse lugar, desse país, se deu a partir da exploração de um grupo sobre o outro, em que o grupo dominante e controlador não reconhecia o outro grupo como pessoa, né? Então, os negros africanos não eram reconhecidos pelos portugueses como pessoas, e sim como coisas, poderiam ser sequestrados, e assim eles não percebiam, né? Eles não reconheciam um sequestro, simplesmente teriam direito sobre essas pessoas, então vendiam, eram pessoas escravizadas, então esse comércio durou por muito tempo, por muitos séculos. Século XVIII, temos aí uma influência da Revolução Francesa, e no século XIX temos então a abolição da escravidão. O que acontece é que na República, o Brasil, ele precisava inaugurar uma nova fase. Só que a elite brasileira, a aristocracia brasileira, queria que houvesse ainda um controle sobre esses negros e negras, porque consideravam de fato pessoas inferiores e perigosas. Tanto é que a capoeira foi considerada crime, o samba tinha um limite de horário para ser praticado, as práticas religiosas de matrizes africanas eram consideradas também perigosas, não eram permitidas, então havia todo um olhar de desqualificação e de negação dos direitos, dos costumes, da tradição daquele povo, né? Então, o século XX ele não foi um período de inclusão. Não houve uma política de favorecimento de uma emancipação social. Houve ali a condição de desigualdade. O século XXI, a partir da Constituição de 88, mas o século XXI seria um momento de inauguração de uma fase nova, porque os governos deveriam primar pelos princípios da Constituição de 88 e, portanto, alcançar aí um desenvolvimento, um reconhecimento nas relações interpessoais. O Estado não poderia atuar da mesma forma que antes, no início da República, como um controlador, né? E o que nós temos é, de fato, um sistema de justiça criminal que, de fato, atua de forma seletiva. Por quê? Os presídios, 80% de pessoas são negras, são não brancas, né? E nós temos aí um Brasil em que ele é misturado, miscigenado. Então, o atuar das pessoas nas ruas se dá ainda com esse caldo, com essa cultura do preconceito, do racismo. Então, as atitudes dos policiais, seja aqui ou nos Estados Unidos, ao atribuir ao outro negro e à negra uma desqualificação, é porque há uma estrutura, há um racismo estrutural no que diz respeito à educação, que não há um investimento pesado para que dê apoio, para que dê uma condição de emancipação, as pessoas possam viver com qualidade de vida. Nesse sentido, o racismo ele é percebido em várias situações. Depoimentos de negros e negras, jovens ou mais adultos, declaram como sofrem o racismo pelo olhar ou justamente pelo tratamento, principalmente no que diz respeito ao Rio de Janeiro, as favelas, onde as operações sobre a justificativa ou o mito do combate às drogas, os policiais entram e atiram naquele lugar. O que não acontece nos condomínios, por exemplo. Por quê? Porque não se admite isso, né? Mas na favela ocorre uma banalização. Portanto, a questão do racismo e do sistema de justiça criminal estão muito atrelados, estão muito vinculados.
a morte de pessoas negras deve ser considerado como um grave problema na sociedade brasileira. E assim não é. Portanto, é preciso mudar essa cultura, é preciso mudar a forma de nos relacionarmos, para que a prática da igualdade se dê em todos os momentos. Não se pode admitir que alguém tenha mais valor do que o outro. Não se pode admitir que o tratamento desqualificador, ofensivo, constrangedor seja admitido. Portanto, é necessário que o Estado assuma esse compromisso, implemente políticas de inclusão e, portanto, é necessário mudar essa cultura. As cotas permitiram isso, pode não ser a melhor saída e nem tem que ser permanente, mas as cotas permitiram que jovens negros pudessem entrar na universidade. Por quê? Porque quem tem uma condição privilegiada financeira mantém seus filhos em colégios particulares e bons durante o ensino fundamental e o ensino médio e depois querem alcançar a universidade pública porque são universidades de qualidade. E isso não acontece com relação aos mais pobres. Por quê? Porque eles precisam utilizar o ensino público oferecido, que tem os seus graves problemas, e depois, caso consigam terminar o ensino médio, entrar na universidade. Mas a universidade exige uma capacidade, né, de conhecimento, e a pessoa precisa ser preparada para entrar na universidade pública. Portanto, essa desigualdade se dá lá atrás, quando essa criança não entra no ensino público de qualidade que lhe permita alcançar a universidade e que, desta forma, possa ser um profissional e disputar com as mesmas condições. Sendo assim, nós teremos uma desigualdade permanente, e aí localizada justamente também na questão da cor, né? Pessoas pretas, né? Pessoas negras, elas são de fato selecionadas mais para um tratamento desqualificador, mais para ser criminalizadas do que para ser reconhecidas como cidadãos detentores de direitos. Portanto, é preciso mudar a cultura, e o sistema de justiça criminal também precisa assumir um papel diferenciado, que não é a questão do crime em si, que existe uma cultura de criminalização das condutas. A questão das favelas precisa mudar. Então é preciso repensar a questão das drogas. É claro que as drogas são consumidas. E há uma diferença, inclusive, para quem atua nessa área criminal e vê que, dependendo da quantidade, algumas pessoas são favorecidas e outras são criminalizadas. Que outras? As que são criminalizadas são pessoas negras, então, porque são consideradas nocivas, um problema social. E não pode, por quê? Século XXI, uma pessoa pela cor da pele não pode ser considerada pior ou um problema, ou pessoas perigosas. É necessário uma mudança, uma ruptura nesse processo. Sendo assim, é preciso que esse tema seja de fato explorado cada vez mais, mantido, para que o Estado assuma um compromisso perante essas pessoas e não admitir mais um tratamento diferenciado. A universidade tem que ser para todos. A universidade pública não pode ser somente para quem tem um histórico escolar privilegiado que lhe permita, no concurso, que é o Enem, admitir só quem alcance um ponto. E aí o que mínimo, né, para que possa disputar uma vaga em um dos cursos oferecidos. Esse discurso da meritocracia, ele não cabe, porque a desigualdade ela é uma barreira, um obstáculo, né, porque não tem condições de disputar da mesma forma. Então, nesse sentido, é preciso repensar o acesso à universidade. Essa universidade tem que ser para todos. E as pessoas de baixa renda precisam que as suas gerações seguintes alcancem a universidade para que possam concluir o curso universitário e disputar as vagas no mercado e que não tenham mais que submeter a subempregos. Até a próxima, espero que de alguma forma tenha contribuído.